abraço da minha igreja, Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo, região ali da cidade de Campinas. É lá que está a nossa igreja. E eu estou aqui a convite do pastor Rafael e dessa igreja amada, junto com a minha esposa, a Natália. E é muito bom estar de volta aqui com os irmãos, para compartilharmos da palavra de Deus. Essa igreja está no meu coração, desde quando a conheci, alguns anos atrás. Eu estou tentando lembrar quantos anos faz, eu não me lembro. Faz uns anos aí. Você lembra, Jean? Não? Faz um tempo aí, né? Mas não me esqueço dessa igreja, e sempre que alguém me pergunta de alguma igreja em São Luís, eu lembro dessa igreja aqui e falo dos irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, queridos. E para essa atividade tão importante, que é nos voltarmos para as Escrituras. O tema desse congresso aqui é de geração em geração. Fala, meu querido. Pode me atrapalhar, não tem problema. Irmãos, a gente vai ter o trabalho com as nossas crianças lá embaixo. A gente acabou não falando, né? Então tá ali a pastora Isabela, todas as nossas crianças. De que ano a que ano, Isabela? De 12 para baixo, é isso? Então de 12 para baixo, está convidado aí lá. Temos um trabalho especial para você, viu? Você pode acompanhar lá a turma que vai estar ministrando para as crianças. Desculpa, pastor Cacau. Amém. Que Deus abençoe as crianças e os professores que estarão lá com elas. O tema desse congresso é de geração em geração. E quando eu falei para o pastor Rafael que eu queria falar sobre isso, ele falou, ótimo, porque na igreja nós estamos falando sobre gerações também, não é? E então casou, viu, gente? Deu certo aqui as reflexões. Obrigado, meu irmão. As reflexões. E é importante nós pensarmos isso, meus irmãos. É importante nós pensarmos na continuidade da palavra de Deus através das gerações, constituindo um povo que tem uma unidade que é transgeracional. Ela vai passando de uma geração para outra. Você já pensou nisso? Nós não temos uma unidade apenas local, como aqui está representado, uma igreja nesse local, mas nós temos também uma realidade presente espiritual, uma unidade espiritual sobre toda a terra. Mas não é só isso, nós também temos uma unidade transgeracional, que vai atravessando o tempo. E estamos unidos pelo mesmo Cristo, aos nossos irmãos que se foram, e estaremos aos nossos irmãos que virão. E é importante a gente pensar nisso e lembrar desse tipo de ideia que a Bíblia nos traz, porque nós, especialmente nós do tempo em que vivemos, temos uma crise, que é uma crise de identidade. O século XX, para os mais novinhos, é o século no qual eu e o pastor Rafael nascemos. O século XX viu surgir a primeira geração no mundo de pessoas que são definidas mais pelo que fazem do que pela família que pertencem. Isso é um fenômeno que na história da humanidade só se fez predominante a partir do século XX, da segunda metade do século XX. Em toda a história da humanidade antes disso, a identidade das pessoas e dos povos estava vinculado com a família a qual ela pertencia, de quem era filho, de quem ela era neto, qual era a sequência. E eu não quero aqui dizer qual dos dois paradigmas de identidade está certo ou é melhor, porque são paradigmas humanos, uma vez que nós devemos encontrar a nossa identidade em Deus mesmo, amém? Então, algum pode falar assim, bom era na época em que a gente
era identificado não pelo que fazia, mas pela família que pertencíamos. Mais ou menos, né? Na época lá da nobreza, isso causava uma série de problemas para as pessoas que estavam nos grupos menos privilegiados. Eles estavam alheios dos benefícios que os nobres tinham por ser filhos de quem são. Da mesma maneira, a ideia agora que o homem pode se fazer a si mesmo pelo trabalho, também traz um problema. Porque agora parece que as pessoas só têm valor de acordo com aquilo que produzem. Isso também é um problema. Então, como a gente resolve isso como igreja? Que faz, frutifica, mas que também está ligado de maneira transgeracional ao povo de Deus. Como a gente pensa nisso? E isso é importante. Porque o tempo vai passando, o mundo vai mudando, as pessoas vão partindo e outras vão chegando. Mas o mesmo Deus se faz presente na igreja, e a gente precisa pensar nisso. Então a ideia de falarmos de geração em geração passa um pouco por aí. E nós vamos fazer isso com pregações e reflexões a partir daqueles textos da Bíblia que eu sei que você pula. Você fez todo um plano, não fez? Dezembro, você falou assim, ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira em ordem. Aí você começou a ler e de repente começa a chegar lá. E Adão conheceu sua mulher e teve um filho, e aí começa aquela lista de nomes. Você fala, oh meu Deus, vamos pular rápido aqui, né? Parece aquelas letrinhas no começo do filme que você não lê, né? Isso que está no começo do filme, nem vou falar das letrinhas que estão no final, que aquele lá você desliga a TV antes, né? Você fecha ali o aplicativo de streaming antes. Vamos falar das genealogias da Bíblia. Na verdade, nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo nas genealogias da Bíblia. Não desanime, por favor, vai ser legal, eu prometo. Vai ser legal. E aí você pode até agora, daqui para frente, não precisa mais pular, que você falou, eu já li lá no Carnaval de 2026, então já está lido. Porque as genealogias, elas estão na Bíblia com um motivo. Elas têm um propósito de estar escritos, assim como todo o texto da Escritura. Para nós, eles parecem apenas uma sequência de nomes que falam muito pouco para a gente. Alguns dos nomes que estão nas genealogias da Bíblia comunicavam rapidamente para os leitores sobre povos que carregavam nomes de pessoas que tinham morrido. Então, quando falava que alguém era pai de outro alguém, ele já identificava, esse outro alguém é o nome daquele povo eu sei que então todo mundo é filho, aquele povo todo é filho dessa pessoa. Explicava algumas coisas sobre as comunidades e as identidades que povoavam a terra naquela época. Havia essa importância, muito maior, deixa eu já dizer isso aqui de cara, essa importância era muito maior do que o significado dos nomes, tá gente? Que às vezes tem gente que pega as genealogias, vai encontrando significado e começa a botar frase lá, a partir do significado dos nomes. Isso não era tão importante para o leitor original. O importante era identificar, pelo menos essas genealogias de Gênesis, a gente vai falar de outras, mas as de Gênesis, identificar os povos. Entendendo assim, onde estava o seu povo. Quem era o seu povo. Então, para o leitor da Bíblia original, não para nós, para o leitor original da Bíblia, essas genealogias falavam sobre qual era o lugar do povo de Deus. Então, genealogia, meus irmãos, presta atenção, genealogia da Bíblia deve ser entendida sempre no contexto da aliança de Deus com o seu povo. Entendeu? Não é uma lista de nomes para você encontrar como vai se chamar o seu filho, ainda que você possa colocar o seu filho aí de Tubal-Caim, se você quiser, não tem problema, mas não é para isso que o texto está aqui, tá bom? Ele está aqui para nos falar sobre uma aliança eterna com o povo de Deus com o seu povo. E isso nos dá também a esperança e nos coloca nessa história de alguma maneira. Só que eu já estou me adiantando porque essa vai ser a última palavra, que vai ser a genealogia onde você está. Essa só vai ser a última palavra, não vai ser agora. Então eu quero convidar os irmãos, depois desse preâmbulo
mais extenso talvez do que deveria. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Abre aí sua Bíblia em qualquer versão que você tiver, seja em papel, seja no celular, tablet. Eu só não recomendo que você use agora a sua Bíblia em áudio, agora. Depois você pode ler ela em áudio, mas agora não vai confundir com a minha voz, né? Então você pode ouvir eu lendo. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis 4, 17. E nós vamos até o versículo 24. Gênesis 4, 17 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Caim teve relações sexuais com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com duas mulheres, a primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir, e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Essa é a genealogia de Caim. Caim, filho do primeiro casal, Adão e Eva. Ou seja, a segunda geração de seres humanos na narrativa das Escrituras. Caim, você sabe a história, né? Mas vamos recuperar um pouquinho aqui. Caim, o primogênito de Adão e Eva, tinha um irmão chamado Abel. Caim trabalhou com agricultura, Abel com criação de animais, e os dois foram levar tributos, sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e o seu sacrifício, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Caim então se irou e planejou matar Abel. Plano que ele leva à conclusão e mata o seu irmão. Deus então vai a Caim e diz: olha, Caim, você vai sofrer as consequências por causa disso. E Caim então é condenado a vagar pelo mundo, a sofrer na sua tentativa de dominar a terra, de cultivar a terra, e ele passaria a ter uma vida muito difícil. Talvez para você não pareça ser uma coisa assim muito séria andar pelo mundo, né? Talvez você pense assim: eu queria, né, ter um motorhome, sair cruzando todo o continente, depois botar num barco, atravessar o oceano, viajar de Portugal à Coreia do Sul de motorhome, traçando uma linha reta, né? Mas quando Deus fala que Caim teria essa consequência de vagar pela terra, é a ideia de que ele não encontraria um povo que fosse seu, entendeu? Por isso que a resposta de Caim é: quem me encontrar vai me matar. Por quê? Porque sem povo, sem comunidade naquela época, você sucumbia diante de qualquer pessoa. E aí Deus fala: não, eu vou te marcar para que todos saibam que se alguém te matar, você será vingado 7 vezes. E aí Caim então passa a viver dessa maneira. E aí vem a genealogia de Caim, essa sequência. Ele tem um irmão depois, né? Nasce um irmão de Adão e Eva, que é Sete, sobre o qual nós falaremos amanhã, tá bom? Hoje a gente vai falar só da família de Caim. E a genealogia de Caim, ela é uma genealogia curta, percebeu?
Ela acabou aqui rapidinho, 8 versículos aqui, está encerrada. Mas há um motivo para isso. Na Bíblia, a genealogia de Caim é desse grupo de pessoas que parece estar distante de Deus, enquanto a genealogia de Sete é daqueles que clamam o nome do Senhor. Olha um pouquinho à frente aí, ó. Ainda nesse capítulo, a partir do versículo 25, vai falar do nascimento de Sete e tal, né? E aí no versículo 26 fala: também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí, logo em seguida, no capítulo 5, vem a genealogia de Sete, através de Enos, com esse povo que invoca o nome do Senhor. Que é a genealogia que vai dar lá em Noé, tá? Vai passar lá pelo outro Enoque, aquele que andava com Deus, vai passar por outro Lameque, que não é esse daqui, e vai chegar até Noé, que é o homem que andava com Deus também, conforme o texto bíblico fala. Então é um outro tipo de grupo. Então esse grupo aqui dos descendentes de Caim, eles estão aqui registrados como um povo que vive à parte da presença de Deus. Vive ignorando essa realidade divina. E alguns sinais disso aqui nessa genealogia. O primeiro deles é que depois, em sequências de filhos, né, depois de Caim, nasce esse homem chamado Lameque. E Lameque é um personagem muito importante desse trecho da Bíblia aqui. Você pode ver, gasta-se um bom tempo falando dele. O que o texto fala sobre Lameque? Fala que Lameque, no versículo 19, Lameque casou-se com 2 mulheres. Tá, se você conhece um pouco da Bíblia, você não estranha esse versículo aqui, né? Estranha. Não é o único caso. Considerando algumas pessoas, tipo Salomão, até que é pouco, né? Casou só com 2, né? O Salomão foi muito mais. Mas algumas coisas importantes que a gente precisa entender aqui. Primeiro, aqui a gente está no capítulo 4 de Gênesis. Nós já passamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E é no capítulo 2 que Deus fala assim para Adão: olha, essa é a sua mulher. E Adão diz: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Eu gosto dessa tradução mais antiga desse versículo, tá? Não tem nada contra traduções mais novas, mas esse versículo especificamente, eu gosto da coisa da varoa e do varão. Um dia eu explico para vocês, não vai ser agora. E aí, me chama outro dia para falar só sobre varoa e varão, viu, Rafa? Mas aí o que acontece aqui? Em seguida desse texto no capítulo 2 é dito assim: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Quantos serão uma só carne? 2. Não são os 3, os 4, os 5, os 6. Por que a Bíblia coloca os 2 como uma só carne? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: não, que esse negócio de monogamia, isso está errado. Isso não é natural. Olha os animais, né? Olha os animais, eles têm vários parceiros. Olha os seres humanos também. Homens podem fecundar várias mulheres. Monogamia não é natural. E Deus me deu uma luz aquele dia que eu falei assim: realmente, monogamia não é natural, é espiritual. Porque não tem a ver com as capacidades físicas e fisiológicas, tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. E tem um motivo para isso. Qual que é o motivo? Lameque toma 2 mulheres, porque ao tomar mulheres, ele está acumulando mulheres como se fossem coisas. Entendeu? Se você tem um casal, meus queridos, um homem e uma mulher, o homem olha para a mulher como a sua única mulher e esposa em todo mundo. A mulher olha para o homem como seu único homem e marido em todo mundo. Certo? Para aquela pessoa é única, é plena, ela é quem ela é, e ninguém é daquela maneira. Há um reconhecimento de igualdade e pertencimento mútuo. Há um reconhecimento de profunda e completa humanidade no outro. É claro que nós consideramos humanos todos os seres humanos, mas ali, tudo o que é seu me importa, e tudo o que é meu te importa. É uma valorização do outro como pessoa plena.
Mas quando um tem dois, o outro é um pouco menos, porque o que tem dois, enquanto a outra parte tem só meio. É uma desvalorização como pessoa. O que a gente vê aqui no capítulo 4 é que Lameque está olhando para mulheres como coisas e não como pessoas. Entendeu? E mulheres são coisas ou pessoas? Pessoas. O que a palavra de Deus diz lá no capítulo 1 ainda? Criou, pois, Deus o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagem de Deus, plena e completa. Significa que a descendência do violento, as gerações de Caim, os filhos do assassino, replicam a mesma desconsideração pelo ser humano que Caim também tinha. Ele também desconsiderou a humanidade do seu irmão Abel. E Lameque desconsidera a humanidade das suas esposas, tomando 2 esposas e acumulando mulheres como se fossem coisas. E esse é um grande efeito do pecado, meus irmãos. Quando Deus cria o homem e a mulher, eu não estou indo nos textos, mas vocês sabem, né? Está lá no capítulo 1, capítulo 2. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz assim: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre elas. Certo? Dominai sobre a terra. Sujeite a terra. Para quem que Deus disse isso? Para o homem ou para a mulher? Para os dois. Para o homem e para a mulher. Certo? Quem tinha que crescer e multiplicar? O homem e a mulher. Quem tinha que sujeitar a terra? O homem e a mulher. Juntos, parceiros. Mas aí vem o pecado, a serpente. E aí Deus fala, depois no capítulo 3, Ele fala as consequências do pecado. O que aquilo vai acabar gerando? Não é a vontade de Deus não, tá? Não é sequer uma sentença de Deus. É uma decorrência do pecado. Ele fala para a mulher assim: o seu desejo será contra o seu marido, mas ele te dominará. O que Deus tinha dito no capítulo 1? Dominai a terra. O que Ele disse no capítulo 3? Vocês vão tentar dominar um ao outro. Vocês vão tentar fazer do outro uma coisa do seu domínio. E é o que a gente vê aqui no capítulo 4. Lameque olha para mulheres como se fossem coisas. E ele quer dominá-las. E ele quer tomar para si. Ele quer acumular. Porque quanto mais mulheres, sei lá, mais rico ele vai parecer. Não sei o que passava. Eu não sei o que a cultura da época dizia nesse sentido. Porque o pecado, meus irmãos, ele nos conta uma história que despersonaliza o outro. Primeiro efeito do pecado lá em Gênesis é que homem e mulher tentariam dominar um ao outro. E no final o homem ia acabar dominando. E a gente vê a história da humanidade, né? Como a maior parte das civilizações e das sociedades foram construídas em cima de machismo, né? Não significa que se mulheres fossem mais fortes não seria o contrário. Seria também, porque pecador é tudo do mesmo jeito, homem e mulher. Mas na história a gente sabe como que se desenvolveu isso. Estão entendendo, meus queridos? Capítulo 4 aqui está mostrando como essa vida distante de Deus leva a tratar o outro como uma coisa e não como uma pessoa completa. Não é assim que Deus quer constituir o seu povo. Amém? Amém. Só falta você pensar assim, não é assim mesmo que a gente quer constituir. Deus quer constituir. Não é assim. Um outro detalhe que eu quero trazer aqui é que você nunca pode esquecer, ao lidar com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você nunca pode esquecer que essa é uma obra produzida por um povo libertado da escravidão. Nunca esqueça isso. Vai ler Gênesis, lembra sempre disso. Quem escreveu esse livro? Um povo que saiu da escravidão. Para quem é esse livro? Para um povo que saiu da escravidão. O que é um escravo? Se não uma pessoa transformada numa coisa. Não é? Então essa mensagem, ela vai passar por Gênesis inteiro. Você vai ver isso em Gênesis inteiro. Pessoas transformando outros em coisas. Tentando dominar o outro. Porque o pecado faz isso com a gente. Ele nos convence de que a gente tem que se impor sobre o outro, para se impondo sobre o outro ser alguma coisa. E é isso que a genealogia de Caim vai mostrando aqui com Lameque.
Tudo bem, meus queridos? Entenderam aqui o primeiro detalhe aqui da vida de Lameque? Outro detalhe aqui da vida de Lameque é que ele tem filhos. 3 filhos homens e uma mulher. Os filhos aí estão listados a partir do versículo 20. Um se chama Jabal, outro se chama Jubal e outro se chama Tubal-Caim, que é o filho da outra esposa. Diz o texto aqui que Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Que Jubal foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. E que Tubal-Caim foi o pai daqueles que faziam ferramentas de bronze e ferro. E aqui estão incluídos armas, instrumentos cortantes. Animais, criação de animais, música, certo? E metalurgia. 3 elementos, meus irmãos, que aparecem no culto a Deus revelado no Pentateuco. Esses 3 elementos aparecem nesse culto. O sacrifício aparece. O sacrifício não, animais aparecem onde? No sacrifício. Os animais criados pelo povo é que eram oferecidos em sacrifício. Música aparece. Cânticos que são cantados a Deus. Louvores que são dados a Deus com instrumentos, acompanhados de instrumentos. Inclusive com danças e com tudo mais, para adorar a Deus. E a parte aí da metalurgia, também, para se fazer a arca da aliança, quanto ouro não foi usado ali para o propiciatório, para fazer as imagens ali dos anjos em cima da arca, para revestir a arca, que era de madeira, mas era revestida de ouro. Mas quem foi que inventou essas coisas? Segundo esse texto aqui, foram os descendentes de Caim. Foram os descendentes de Caim. E por que os descendentes de Caim estão desenvolvendo esse tipo de coisa? Porque a humanidade deles não foi revogada, meus irmãos. A humanidade deles não foi revogada. E o que Deus disse para os seres humanos? Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. E como é que domina a terra? Usando os recursos da terra para a vontade de Deus. Fazendo artesanato, instrumentos, criando música com o ar que Deus nos proporciona, né? Flautas e tal. Mexendo com os minerais, com os metais da terra. Isso que algumas vertentes da teologia chamam de mandato cultural, não é revogado da humanidade. E isso é dádiva e dom de Deus. E essa é uma questão que às vezes acontece nos nossos conflitos de geração, né? Conflitos de geração, acontecem essas coisas aí. Vem uma geração que gosta de um tipo de música, aí vem outra geração que gosta de outro tipo de música, aí começa a colocar as músicas no culto, aí a geração anterior fala assim, não, que negócio é esse? Isso aí não é música de Deus, não. Aí a geração mais nova fala, não, é essa música aí que eu canto, que toca o meu coração, que me faz louvar a Deus com mais sinceridade. Esses hinos aí são tudo muito cerebral, parece que Deus não está falando nada no coração. Aí fica essa disputa, né? Qual que é a música de Deus? Toda música é de Deus, mas toda ela veio do filho de Caim. Toda ela foi de alguma maneira submetida à vontade de Deus quando a gente usa para o louvor dele. Então não faz muito sentido a gente olhar para essas coisas que são produzidas às vezes por pessoas que não fazem parte dessa aliança com Deus em Cristo, e a gente demoniza essas coisas, como se elas de alguma maneira não fossem produto de gente que carrega a imagem de Deus, porque carrega. E carregando a imagem de Deus, fazem coisas maravilhosas, mesmo que ainda não reconheçam Deus como seu Criador e Salvador. E isso é uma expressão daquilo que a palavra de Deus também chama, não, desculpa, a palavra de Deus não chama, esquece. Isso é uma expressão daquilo que outras vertentes teológicas chamam de graça comum. Significa que sobre toda a humanidade há graça de Deus. Existe a graça específica, especial da salvação, que está sobre os que creem. Mas isso não significa que Deus não abençoa e que não haja bondade de Deus sobre toda a humanidade na terra, mesmo aqueles que não fazem parte do povo da sua aliança. E aqui a gente está vendo, Caim e os seus filhos
longe da aliança de Deus, não invocam o nome do Senhor, mas eles são os que vão inventar a metalurgia, a música, a criação de animais, ainda que tivesse criação de animais antes com Abel, né? Mas Abel morreu, então eles retomam aqui. É através dessa família. Isso nos faz pensar um pouco na mudança das gerações. As gerações não são marcadas por esse tipo de cultura pura, que vem desde Sete até nós. Não existe isso. Toda a história do povo de Deus é uma história de adaptação, numa vivência harmônica e às vezes conflituosa com os povos do entorno, com influências mútuas e com resistências. Acontece isso na história. O que a gente deve entender é o que é passado de uma geração para outra, que é de fato conteúdo da aliança. E o que é passado e o que não é passado de uma geração para outra ou encontra rupturas, porque o mundo muda e tudo bem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Para usar uma frase que talvez fique mais claro. Irmãos mais velhos, a preocupação que os irmãos devem ter é: o que o Senhor quer transmitir para as gerações mais jovens? Através da minha vida. E o que o Senhor quer fazer de novidade com essa geração mais nova? Que a minha geração não é capaz de fazer. Entendeu? Porque há mudanças que vêm de fora e que são bênçãos. Porque a graça de Deus continua sobre toda a humanidade. Entendeu, gente? Isso é uma maneira também de nós não usarmos da fé como instrumento de dominação. Nós não usarmos da fé como instrumento de dominação. Uma coisa que é importante para quem estuda para ser missionário é entender como pregar o evangelho sem impor a sua cultura. Então qualquer um aqui que fez seminário, já teve alguma matéria de missiologia, deve ter lidado com essa questão. E deve se lembrar um pouco de casos terríveis na história da humanidade, em que houve imposição cultural de missionários em lugares onde ele não precisava impor a sua cultura. Mas isso nos leva a uma necessária reflexão sobre qual é a essência dessa aliança de Deus. Qual é a mensagem central que Deus quer transmitir para nós, meus queridos? O que é que Deus quer de nós, que nos coloca em aliança com Ele? Ou melhor, qual é a constante do povo de Deus em todas as gerações? Qual é a constante do povo de Deus em todas as gerações? O que é que todas as gerações do povo de Deus têm em comum? O que não tem em comum não tem problema, porque pode mudar. Mas o que é que todas essas gerações têm em comum? É claro que todas elas têm pecado. É claro. Mas não é isso que deve nos dar identidade, porque aí toda a humanidade tem pecado. O que especificamente nos constitui como povo, assim como constituía como povo os leitores originais de Gênesis, o povo de Deus lá no período de Moisés, o povo de Deus no período de Davi, e depois o povo do exílio, o povo do pós-exílio, o povo do Novo Testamento, a igreja de Cristo primitiva, igreja de Jerusalém, igreja espalhada pelo mundo, as 7 igrejas da Ásia, depois a igreja de Cristo na Antiguidade Tardia, a igreja de Cristo na Idade Média, a igreja de Cristo na época da Reforma Protestante, até chegar em nós evangélicos hoje, século 21. O que todos nós temos em comum? Essa reflexão, ela é importante para a gente fazer isso aqui. Qual é o bastão que de fato eu estou passando? Porque numa corrida de revezamento, você entrega o bastão para o outro. Mas você não se agarra no outro e fala, me leva junto. Você entrega o bastão e deixa o outro ir. O problema da igreja é que às vezes ela quer entregar o bastão e não quer soltar. Ela quer ser levada junto. Quer ser levada. Irmãos nossos do começo do século passado, talvez chegassem aqui e me vissem pregando assim de calça jeans e tênis. E a camiseta, ainda botei uma camiseta que tem um botãozinho aqui, viu gente? Foi uma negociação com a minha esposa, eu botei só camiseta fechada assim, ela falou assim, não, põe um botãozinho.
Vai ter um botãozinho. Para domingo eu tenho uma camisa, assim, porque eu falei, eu não vou ser tão... Mas esses irmãos iam olhar e falar, que coisa absurda. Talvez se a gente não fosse muito tempo atrás, um pouco mais recente, visse bateria, guitarra, que coisa absurda. E se voltássemos mais ainda, a mera arquitetura já soaria meio absurda para essas pessoas. O lugar, o microfone, sei lá. E não faltaram tentativas de entregar o bastão e tentar fazer o outro carregar e levar. Mas não é essa a essência, não é isso que nos caracteriza, meus queridos. E às vezes a gente adoece, porque não quer focar no que é mais importante. Não quer olhar para o que é central. E o que é central é aquilo que Deus nos fala. E o que Deus nos fala na sua palavra. E o que Deus nos fala na sua palavra tem um núcleo. Ele tem um núcleo. E esse texto fala um pouco sobre isso. Porque da mesma maneira que ele, pensando o Pentateuco todo, vai dizer, tá, os descendentes de Caim inventaram essas coisas, mas a gente está usando no culto e não vai ter problema nenhum. Ele também vai dizer no que esses descendentes de Caim eram diferentes. No que essa família é diferente. O versículo 23 começa a contar uma história. E é uma história que ela é terrível. Ela é terrível. Porque a Bíblia não começa de um jeito muito doce. Talvez o comecinho, bem comecinho mesmo, os primeiros 2 capítulos, é bem doce, né? É bem gostoso, é bem legal. Pensar lá o jardim do Éden, com todas as frutas, né? Eu imagino que tinha muito bacuri lá, né? Acho que tinha. Que é a melhor fruta do mundo, não é, já? Não é? Eu já declarei meu amor ao bacuri para vocês da última vez que eu vim, eu não vou fazer de novo. Mas depois, a partir do capítulo 3, é tragédia. É tragédia. É homem culpando mulher, mulher culpando homem, um dominando o outro, depois o filho, um irmão mata o outro, e as coisas vão deteriorando. Aí chega aqui no versículo 23 do capítulo 4, e tem mais uma história dessa, de violência. E diz assim o texto, Lameque disse às suas 2 mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz. E é interessante que os intérpretes desse texto falam assim, que esse trecho, ele está como um grande discurso. Ele está escrito num estilo de um grande discurso, de um pronunciamento. Não é simplesmente alguém chegando em casa assim, falando assim, matei 2 caras lá. Não. Também não é alguém aqui esbaforido, falando, matei 2 caras lá. É um homem chegando em casa, levantando a sua voz e falando, mulheres de Lameque, ouçam a minha voz. É meio patético, né? Não é meio patético chegar em casa e falar desse jeito? Mas a ideia aqui é de um homem que está se impondo pela força, olhando para aquelas que ele domina, e para a família que ele considera ser propriedade sua, e família não é propriedade, ele considera sendo propriedade sua, e ele pronuncia como evidência do seu poder, que ele matou 2 pessoas. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aqui mais uma vez o desprezo de Lameque pela vida humana e pela humanidade das pessoas está evidenciado. Porque violências são diferentes, mas todas elas são violentas. Uma é do domínio, em que você transforma o outro num objeto da sua vontade. Mas quando esse tipo de imposição e violência falha, vem uma outra violência, que é aquela que vai se tornando mais e mais agressiva até que chega à morte. Lameque fala que foi ferido de alguma maneira, provavelmente ele se envolveu numa briga. E alguém poderia até dizer que talvez Lameque tenha agido em legítima defesa, mas isso não importa muito. Porque o que ele fala em seguida mostra que o que ele está fazendo é fundamentando a sua vida, o seu poder, a sua autoridade na vingança. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 vezes. Entendeu? Bom,
Caim matou um homem, e o que ele conseguiu para si? Uma marca que diz que ele não deve ser morto, senão será vingado 7 vezes. Pois eu matei 2, então vou ser vingado 77 vezes. Eu estou num estágio maior de poder. E meus irmãos, você deve concordar comigo que essa é a história violenta da humanidade. Essa é a história da humanidade, em que quem pode mais chora menos, em que quem mata mais vive mais, e se impõe sobre os outros, e decide o que vai fazer, e submete o outro a todo tipo de tragédia. É uma sociedade de filhos de Caim, que entendem que o seu poder está na capacidade de subjugar o outro, ou a sua vontade, ou ao extermínio. Eu acho que eu não consigo falar sobre isso hoje, sem mencionar as diversas notícias que tivemos essa semana de violência. Violências como a que Lameque promoveu, dominando suas esposas e matando um homem e um jovem. Alguns entendem aqui que ele matou um adulto e uma criança, tá? Porque ele fala um menino, ou talvez fosse um jovem, um mais adulto e um mais jovem. Violências terríveis. Nós temos visto esse tipo de coisa. Violências desumanizadoras e despersonalizadoras. Quando pessoas acham que outras pessoas são sua propriedade, ou que o que ela tem de direito, na verdade, é uma concessão. Violências que quebram aquilo que Deus falou sobre toda a humanidade. O que é o ser humano, meus irmãos? Imagem e semelhança de Deus. Mesmo o ser humano pecador, sim, mesmo o ser humano pecador. Gênesis capítulo 9, quando Noé está saindo da arca, Deus fala que não é para um ser humano matar o outro, porque nele está a imagem de Deus. Não está falando lá de Adão e Eva antes do pecado, está falando depois do dilúvio. Gente pecadora. Imagem de Deus. Como cristãos e servos do Senhor, nós somos aqueles que entendem isso. Nós entendemos que toda a humanidade tem imagem de Deus. E por isso, como povo de Deus, nós devemos ser movidos por profunda misericórdia e compaixão para com todas as pessoas. Meus irmãos, eu quero ser bem prático aqui. Eu quero que, e eu rogo a Deus que seja assim, que todas as igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhadas nesse país e no mundo, sejam vistas por qualquer pessoa que cruze a sua fachada, como lugares de segurança e reconhecimento da humanidade de cada ser humano. Que as pessoas olhem para essa igreja e não vejam aqui um lugar apenas onde estão as pessoas que buscam uma vida moralmente superior, porque a gente de fato busca uma vida superior, não superior ao outro, superior a gente mesmo. A gente busca ser melhor da maneira como Deus pede. Mas essa não é a nossa marca. A nossa marca é de reconhecer a humanidade e a graça de Deus sobre todos os seres humanos, para estender a mão, para oferecer a outra face, para andar uma segunda milha, para abraçar, oferecer o ombro, para sustentar nas necessidades, para visitar os presos, para cuidar dos doentes. E isso tem que ser passado de geração em geração, porque isso nos marca e nos diferencia daqueles que não clamam o nome do Senhor, numa sociedade que é fundamentada na violência e na vingança. Se alguém me faz o mal, eu faço o mal para ele. E se alguém não me faça o mal, talvez seja melhor eu fazer o mal antes do que ele me faça. Não é não? Ou então eu invento que o que ele fez foi pior para mim do que o que eu fiz para ele.
E aí eu começo a acreditar em histórias que vão despersonalizando o outro, desumanizando o outro. Porque não se engane, meus queridos, antes da violência física tem uma violência discursiva. Antes de eu olhar para você e dizer, você não é ser humano, eu quero acabar com você. Eu disse e ouvi isso repetidas vezes, que você não é um ser humano. Eu pensei nisso várias vezes, que você não é um ser humano. Por isso que igreja não é lugar de fomentarmos os preconceitos que levam à violência. É lugar de nós afirmando a vocação da humanidade toda de estar com Jesus Cristo, porque todos são chamados para isso. Nem todos estarão, mas todos são chamados para isso. Nos comprometermos a anunciar essa graça para cada ser humano. Deus te ama e te quer com Ele. Mas eu sou mau. Eu também sou. Essa é a loucura de Deus. Ele quer gente ruim que nem nós com Ele. Ele quer gente ruim que nem nós. Você não precisa ser o melhor músico, o melhor criador de animais ou o melhor ourives do mundo. Você é um ser humano como eu, pecador como eu. E para sermos humanos pecadores tem graça de Deus. Esse é o fundamento do nosso povo. Sabe por quê? Porque tem um detalhe aqui que as nossas traduções perdem um pouco. E não é culpa da tradução. É uma questão histórica, tá? Então vamos um pouquinho aqui falar um pouquinho de história desse texto. O meu texto é escrito assim, versículo 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Os números estão batendo na Bíblia de vocês? Todo mundo que está com o versículo com esses números que eu falei, 7 e 77, levanta a mão. Deixa eu ver. Muito bem, agora abaixa. Qual que está diferente aí? Como que está o seu, minha irmã? Com o seu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Assim, eu não sei se você é muito bom de matemática, mas 70 vezes 7 não dá 77. Tá bom? Não dá 77. Dá 490, né? Por que uma Bíblia fala 77 e outra fala 70 vezes 7? Porque na tradução desse texto para o grego, naquilo que nós chamamos de Septuaginta, a forma como está escrito lá pode significar 70 vezes 7. Mateus, quando está escrevendo o seu evangelho, a maior parte das citações que ele faz, já que ele está escrevendo em grego, é a partir do texto grego. Então, qual é a Bíblia que Mateus lia? E possivelmente a Bíblia que Jesus lia também, tá? Ainda que Jesus provavelmente lia também Bíblia em aramaico e tal. Mas qual é a Bíblia que Mateus lia? A Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Como que estava esse versículo para Mateus? 70 vezes 7. Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 18, chega para Jesus e fala, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. O que Jesus fala? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Com essa expressão, Jesus não está falando assim, vai contando. Quando chegar em 491, você fala, agora não, deu, não aguento mais. Uma vez eu perdoo, 2 vezes também, 3 vezes até vai, 4 vezes, 5 vezes, 50 vezes, 60 vezes. Mas 491 não dá, eu não tenho sangue de barata. Não, o que Jesus está dizendo é, este povo que vocês são, não é o povo de Lameque, não vive pela vingança, vive pelo perdão, porque nesse contexto, Jesus Cristo, para explicar como esse princípio funciona, ele conta uma história. E que história que ele conta? A parábola do credor incompassivo. Um homem é perdoado de uma dívida astronômica, impagável. E ele sai da presença do Senhor que o perdoou e garra um outro homem na fila, na fila dos credores, e fala, me paga tudo, senão eu vou te pagar, que devia muito menos para ele. E esse homem foi então lançado na prisão, para pagar até o último centavo. O que Jesus nos explica com essa parábola? Que aquele que reconhece que é perdoado por Deus, vive uma vida de perdão e não de vingança, não de retribuição. Ah, então você está falando que o crente tem que ter sangue de barata? Não, estou falando que o crente tem que ter o sangue de Cristo.
O sangue de Cristo ensina a perdoar. O sangue de barata não tem compromisso com justiça. O sangue de Cristo tem compromisso com justiça. É aquele que fala, eu recebi de Jesus muito mais do que você está me devendo. E eu tenho uma dívida impagável para com Jesus Cristo. Então eu te perdoo, meu irmão. Se Deus não considerou os nossos pecados e as nossas ofensas como motivo para Ele se afastar de nós e nunca mais olhar na nossa cara, por que a gente faz isso com irmãos que pecam muito menos contra nós? Diante de pessoas muito mais pecadoras que Deus, infinitamente mais pecadoras que Deus, porque Deus é infinitamente santo. E a gente se julga na posição de viver no domínio ou na vingança. Como isso? E aí quando você olha o Novo Testamento, você vê que de fato é isso que os apóstolos entenderam. Porque Jesus fala no Sermão do Monte, para a gente não retribuir com maldade quem faz o mal para nós. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso. Vença o mal com o bem. Não se vinga a si mesmo. Abençoa quem te amaldiçoar. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. E assim você juntará brasas vivas sobre a sua cabeça. A retribuição bondosa. Por quê? Porque isso nos faz o povo de Deus, que não age pela vingança, age pela graça. E vive então de maneira graciosa no mundo. Porque lembra que toda a humanidade tem briga, desavença, violência, vingança, mas nós temos a certeza de que estamos inseridos num universo de bondade e graça, que o Senhor de toda a criação nos acolhe no seu amor. Você já pensou nisso? O povo de Deus é aquele que reconhece que, a despeito de qualquer tragédia ou maldade que aconteça no mundo, na última instância do universo, no juiz supremo de todas as coisas, no rei de toda a existência, está um homem, um Senhor, que nos ama profundamente. E que ainda que o mundo seja cheio de violência, no fim das contas, a graça de Deus vencerá. Esse é o povo do qual nós fazemos parte. Nós não correspondemos à violência e à tentativa de dominar. Nós vivemos de maneira graciosa. Vivemos de maneira bondosa. E por isso, meus irmãos, os atos de bondade e graça que nós temos, que nós tomamos, as ações que nós oferecemos, elas são como adoração a Deus. Porque é como um pai olhando para os seus filhos e vendo os filhos replicando os seus valores de justiça e bondade. Deus é honrado quando agimos com graça, com perdão, com misericórdia. Essa é a história da qual nós fazemos parte. A história de um Deus que vê o pecado de Adão e fala: mas a mulher terá um filho que vai esmagar a serpente. Isso não vai ser de graça, a serpente vai morder o calcanhar dele. Haverá ferida, haverá inimizade, mas haverá reconciliação. Vê o pecado de Caim e fala: Caim, você fez uma coisa terrível, você tirou a vida de um homem. Mas eu ainda vou agir com graça com você, eu vou te marcar para que ninguém te mate. Olha para os descendentes de Caim e vê, meu Deus, Lameque, o que você fez? Você tomou 2 mulheres como se fossem coisas. Você é violento. Mas a minha graça não está distante de você e eu vou capacitar os seus filhos a serem pessoas excelentes no seu trabalho, que vão contribuir para a humanidade toda. Porque o mundo olha para o ser humano, para o seu irmão humano, como sendo uma potencial ameaça. Mas nós olhamos para todos os seres humanos com o potencial de desenvolver a imagem de Deus que cada ser humano tem. E para isso, ele precisa conhecer o Evangelho. Ele precisa conhecer a graça de Jesus. Para não viver mais com base na violência, mas para viver com base no amor. Amém, meus irmãos? Que nós vivamos assim também, porque seria uma incoerência da nossa parte. Falar da graça de Deus por todo mundo e a gente cair numa de devorar um ao outro, igual os Gálatas faziam, né?
viver uma de não perdoar o outro, de virar a cara um para o outro. Então já deixa eu falar aqui, vamos já botar isso aqui no primeiro dia já. Você ficar ofendido, tem mais 4 palavras. Busque a reconciliação. Busque o perdão. Busque a misericórdia. Busque a comunhão. Busque a unidade em justiça. Porque nada mais é tão típico do povo de Deus quanto esse tipo de comportamento. Nada mais é tão típico do povo de Deus. Reconcilie-se com quem você tem desavença. Olhe para a unidade que você tem em Cristo com seu irmão e caminhe na direção do fruto da justiça. Celebre o perdão de Deus perdoando e pedindo perdão. E haja com graça e bondade para com todas as pessoas. Lembra o que eu falei? Violências físicas e reais surgem de violências discursivas. Às vezes você não odeia uma pessoa, mas você odeia um grupo despersonalizado. Está errado. Porque pessoas são pessoas individuais. Eu sou flamenguista, odeio vascaíno e tal. Não. Tem vários vascaínos. Cada vascaíno é uma pessoa. Eu sou cristão, odeio quem é da religião tal. Não. Porque ele não é a religião tal. Ele é uma pessoa que está nessa religião. E você ama essa pessoa. Eu sou de direita, odeio quem é de esquerda. Eu sou de esquerda, odeio quem é de direita. Não. Tem muita gente nesse seu grupo aí. Ame. Estão entendendo, queridos? Ame. Demonstre graça. Porque você vê de maneira simplificada. Você pega um aspecto da pessoa e transforma naquela personalidade inteira dela. Mas Deus conhece o profundo do coração. Quando aquela pessoa nasceu, Deus estava vendo. Deus conhece cada passo daquela pessoa. E Ele não odeia essa pessoa. Eu vou falar mais uma coisa. Nós sabemos muita coisa, né, gente? Eita tempo que a gente sabe, né? Eita tempo que a gente tem informação, acesso à informação. A gente não consegue nem discutir mais sobre as coisas assim, né? O cara fala assim, lembra daquele filme lá, era o ator tal? O outro fala, não, não era esse ator não. A gente não consegue mais discutir sobre isso. A gente pega o celular, olha e fala, ih, tem razão, era o ator tal. Você lembra aquele ponto direita do Corinthians lá que jogava lá na década de 80? Era fulano, não era ciclano, não, peraí. Não, era fulano mesmo. A gente sabe tudo, a hora que quiser. E quanto mais a gente sabe, mais raiva a gente tem. Já pensou nisso? Tem um pastor português chamado Tiago Cavaco que ele fala que as pessoas entram no Twitter só para decidir sobre o que elas vão ficar irritadas naquele dia. Deixa eu ver aqui, o que eu vou ficar irritado hoje? Aí começa a olhar a rede social. Quanto mais informação a gente tem, mais raiva a gente tem, mais ódio a gente tem, mais a gente despreza o outro. Então vamos todos fazer uma apologia à ignorância? Não, vamos fazer uma apologia à misericórdia. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e nos ama profundamente. Como pode? Quanto mais eu sei, mais ódio eu tenho. Deus sabe de tudo e tem só amor. Como é que pode? Eu não sei. Mas é o coração dele que eu quero ter. É isso que eu quero desenvolver em mim. Porque esse é o povo do qual eu faço parte. Aquele que lembra que cada ser humano é a imagem de Deus. Então não quer dominar ninguém? Não quer matar ninguém? Quer só anunciar para todo mundo, você é a imagem de Deus, meu querido. Descubra que esse Deus é revelado em Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Para desenvolver todo o potencial de imagem de Deus que você tem. Amém. Esse é o amém final, não vai ter outro. Amém? Ih, teve outro, desculpa. Vamos orar então, queridos, vamos orar.